E como hoje é quinta-feira, chegou a hora do quadro Seu Direito Digital. E hoje nós temos novamente a presença ao vivo de Leandro Alvarenga. Bem-vindo, Leandro, boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem, Marisa. Leandro Alvarenga, vamos falar hoje de assuntos distintos, começando pela Câmara dos Deputados, que adiou a votação do projeto que pode retomar o imposto de importação para compras internacionais de até $50 por pessoas físicas, o que mudaria para compras feitas em sites como Shopee e Shein. Leandro. Bom, vamos lá, Marisa. Mais um jabuti brasileiro, né? Mais uma vez o governo tentando inserir num texto de lei que falava de outro assunto, né? Abordava outras circunstâncias, a retirada da isenção ali de compras na regra de $50 por pessoas físicas, de pessoas físicas, né? A primeira coisa, Marisa, é interessante saber que a própria Receita Federal é a favor, é contra, aliás, a retirada da isenção. Na verdade, quem quer muito a retirada da isenção é o ministro Haddad, junto com a sua equipe econômica, e uma parte da base do governo, porque uma parte da base do governo também não aceita, entende que vai trazer prejuízos às pessoas. Não é muito claro o que vai acontecer com essa isenção, porque a lei ela não fala o que aconteceria. O que se estima é que, eventualmente, esses produtos passariam a ter as regras das compras acima de $50, e acima de $50 tem uma taxação de 60% do valor do produto. As empresas que estão aderindo naquele pacote de envio de produtos conforme, elas continuariam com o benefício por enquanto. A priori, não nos parece que haveria uma alteração, mas dependeria de regulamentação isso. Então é por isso que eu falo, não se sabe muito, sabe-se que lá atrás o governo tentou fazer esse movimento, as redes sociais e a sociedade agiu de maneira muito contrária, e aí ele recuou. Mas agora, de uma maneira, vamos dizer, pouco republicana, né, eles enfiaram isso aí num projeto de lei que nada tinha a ver com isso, para tentar descer a goela abaixo. E aí os líderes não aceitaram muito bem isso, e por isso foi retirado de votação, para ver se vai construir um acordo ou vai tirar isso da pauta. Bom, então vamos aguardar. E a Comissão sobre Inteligência Artificial do Senado deve votar o relatório final até o dia 23 de maio. O texto preliminar foi apresentado na semana passada e o prazo para que o relator receba sugestões se encerra hoje. Leandro, o que esperar da regulamentação da inteligência artificial aqui no Brasil? Muito problema para as empresas de tecnologia, uma insegurança jurídica muito grande em muitos aspectos, e uma carga demasiada de governança sobre as tecnologias. A gente precisa levar em consideração, Marisa, o quadro geral, né? O primeiro projeto de lei que foi apresentado e foi discutido, que tiveram audiências públicas, tinha 40 artigos, Maria. Depois de uma série das audiências, foi apresentado um segundo projeto de lei com 70 artigos, quer dizer, quase dobrou o tamanho da lei, trazendo uma enorme carga para as empresas privadas, que nós temos que lembrar, né, o Brasil hoje ocupa a 35ª posição mundial para tecnologia de inteligência artificial. Nós somos a 9ª economia do mundo, mas nós estamos muito atrasados nisso. A regulação brasileira ela traz uma série de inovações e cria, inclusive, direitos que não existem no mundo, que vão ser criados só no Brasil. Isso traz insegurança jurídica para as empresas, no sentido de, será que isso não vai ser judicializado? Por quê? Porque quando você cria novos direitos que não há uma interpretação, uma adequação ou uma experiência anterior, o caminho no Brasil é o judiciário. Nós temos ali vários pontos que deveriam ser abordados por legislações que já existem específicas, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados, como o Código de Defesa do Consumidor, e estão sendo sobrepostos em decorrência dessa regulação de inteligência artificial. O que eu conversei com várias pessoas do setor e sobre os pontos que foram apresentados para a sociedade eles escutam, mas não ouvem. Ou seja, estão aceitando receber as opiniões, mas nada está sendo incluído, nada está sendo direcionado, exatamente porque tivemos notícias, inclusive
de ocorrência de uma reunião ontem, na qual foi dito claramente que há um interesse do governo que seja apresentado isso como um marco no G20, né, agora na reunião do G20, então está se fazendo essa correria. O governo federal ele tem apoiado a regulação, porque muito se pensa, quando se fala de inteligência artificial, nas Big Techs, né? Mas a inteligência artificial não é só para as Big Techs. As pequenas e médias empresas, que essas são brasileiras efetivamente, vão sofrer muito com a regulação que está vindo muito pesada para essas empresas. Quando se começou lá atrás, Marisa, a discutir, falaram-se que ia se aproximar muito do modelo do Reino Unido, que é um modelo mais light, mas que traz uma regulação e garantias de direito. Fugiu-se muito disso. Na verdade, o que menos se parece hoje é do Reino Unido. Ele pegou um pouco dos Estados Unidos, um pouco da Europa e criou uma série de coisas que teria que se avaliar melhor para ver como é que uma economia hoje subdesenvolvida como a nossa, uma tecnologia que já está tão atrasada, vai sofrer para alcançar as outras empresas que não vão ter essas restrições no mundo. Então, assim, o projeto tem muitas coisas boas, tá, Marisa? Não é só críticas, não. Tem muitas coisas boas, mas ele está sendo muito assodado a forma de apresentação, a forma de imposição, porque está praticamente isso, não está sendo aceito ouvir a sociedade para fazer as mudanças necessárias para o desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Nós não podemos esperar regular a tecnologia no Brasil como se nós fôssemos os Estados Unidos ou como se nós fôssemos a Europa. Nós não temos o desenvolvimento, seja econômico, seja tecnológico, dessas nações. E o que está trazendo para o Brasil é uma carga tão grande de burocracia, uma carga tão grande de governança, que as Big Techs conseguem cumprir, mas as pequenas não vão conseguir. Nós vamos afastar fintechs, vamos afastar novas empresas e vamos trazer uma carga muito grande para o brasileiro. E aí quem sofre na ponta é o consumidor. Porque quando você prejudica a ponta de que desenvolve a tecnologia, você acaba deixando de trazer oportunidades para a sociedade, deixando de trazer empregos para a sociedade e fazer a economia circular. Então, assim, o que a gente espera é que a Câmara dos Deputados, também essa semana, esse projeto vai ter que ir para a Câmara dos Deputados, ela já começou a se movimentar na criação de uma comissão que provavelmente vai reavaliar o que está sendo feito e aí vamos esperar que, não estamos falando para não ter uma norma, Marisa, ela só precisa ser feita com calma, né? Não há nenhum motivo, a não ser querer aparecer, para você ter que apresentar isso no G20. Ou já que você quer apresentar alguma coisa no G20, apresente uma norma principiológica mais simplória, mas que traga o princípio básico do que se pretende defender, porque no Brasil nós temos leis que regulam a inteligência artificial. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é aplicado, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é aplicado, nós temos o Código Penal, que é aplicado, né? A governança dos dados pessoais, que é uma coisa que se preocupa, é prevista na LGPD, a ANPD tem criado regulações sobre isso, talvez ainda não seja o ideal, mas existe uma legislação, então não há motivo para ter esse desespero e esse atropelo para a criação dessa norma. Assim, particularmente, é uma opinião minha, haveria necessidade de uma discussão muito mais ampla para proteger de verdade a sociedade, né? As pessoas e as empresas. O Brasil precisa das empresas, o Brasil precisa de tecnologia, precisa gerar emprego e precisa gerar renda. Claro, num equilíbrio e protegendo os direitos de cada um. Mas, infelizmente, está se olhando só os direitos, né? Criando novos direitos, criando coisas e esquecendo. Quando você protege demais, você prejudica, porque você impede o desenvolvimento que poderia trazer benefícios. Bom, mais um assunto para acompanhar de perto. Agora vamos para uma dúvida da Ana Caroline, que diz assim: muita gente no Rio Grande do Sul não está trabalhando e perdeu imóveis. Nós temos acompanhado a tragédia bem de perto. Como fica essa questão, Leandro, de aluguel, condomínio, salário? Como ficam os direitos dessas pessoas? Questão bem complexa. Hoje só os temas complexos, né? Bom, vamos lá. É mais ou menos, eu falo mais ou menos pela proporção, né, e as condições, o que acontece na pandemia. Né? Nós vamos precisar de regulações específicas dos próprios órgãos governamentais de como regular. Em tese, Marisa, os danos ocorridos numa casa alugada têm que ser suportados pelo proprietário da casa, né? Mas e os aluguéis não pagos? Tem um contrato em vigor. Nós vimos na pandemia muita discussão sobre isso e o que foi recomendado foi: vá e renegocie, né? O que aconteceu ali no Rio Grande do Sul é uma tragédia inesperada.
muitas coisas vão ser judicializadas, mas não há uma regra mágica. É uma negociação em cada segmento, em cada setor. Por quê? Porque o condomínio vai ter que pagar os funcionários, porque o direito do trabalho ele protege o empregador. O empregado, né? E o empregado ele tem direito ao salário, trabalhando ou não. Isso faz parte do risco da atividade. Então, por exemplo, lembra na época da pandemia, tiveram que fazer acordos coletivos ou individuais com determinadas categorias ou determinadas pessoas para pagamento de metade do salário, baseado em medidas provisórias que autorizaram de maneira excepcional essa medida. Eu acredito que os órgãos governamentais já estejam estudando as medidas para regular essa situação, porque é uma situação muito grave que afetou, mas, por exemplo, a água, em tese, que não está tendo agora, mas teria obrigação legal de pagar, a luz. Então, os prédios, por exemplo, e condomínios, eles vão ter que pagar os funcionários, porque tem uma legislação trabalhista que protege os funcionários. Tem que pagar os gastos de consumo e os prejuízos, né, Marisa? Então, havendo ali, vai ter que haver uma certa negociação. Infelizmente, é uma situação não esperada para todos, né? E nós vamos ter que, na medida do possível, as partes têm que ter uma sensibilidade e fazer o possível para não desassistir ninguém. Então, não adianta nada você, o proprietário de uma casa alugada, querer cobrar tudo do inquilino, sabendo que ele não tem onde morar e vai ter que buscar outro lugar. E o inquilino tem que entender também que o dono da casa teve um prejuízo muito grande com a perda do imóvel que estava com ele. Então, é uma negociação difícil, mas vai ter que ser caso a caso, contrato por contrato, enquanto não houver ali uma regulação governamental que suspenda ou flexibilize, de certa medida, as obrigações de pagamento. É bom lembrar que na época da pandemia foi proibido o despejo por falta de pagamento, por um período, né? Não existe isso ainda, mas eu acredito que como eu falei, que os órgãos federais, ali, governamentais e estaduais devam estar estudando mecanismos para dar um apoio na recuperação. Agora o momento é de salvar as vidas, mas depois vai ter um momento de restabelecer as vidas, né? E é nesse segundo momento que essas normas devem vir para nós, Marisa. Pois é, e restabelecer a vida das pessoas do dia a dia, né? Desde residência até o trabalho mesmo, né? O emprego das pessoas, enfim. É reconstruir tudo de novo. Quer dizer, digamos que tem que conversar e tentar chegar a um acordo, porque a lei, na verdade, numa calamidade assim, acho que nem tem, né, como de decidir algo em lei nesse sentido, né, Leandro? Pode ajudar. Sim. Né? Nós vimos, por exemplo, na pandemia, por exemplo, muitas ações judiciais para suspender contratos, tinha juiz que suspendia, tinha juiz que falava, olha, é risco do contrato, você assumiu, tem que pagar. Sim. Então, nós tivemos para todo lado, até que veio o governo, entendeu a confusão toda e falou, não, peraí, vou dar a medida provisória aqui, criou uma norma, por exemplo, lá das passagens aéreas, as empresas não conseguiam viajar. Né? Então, olha, só que se elas devolvessem todo o dinheiro que das passagens foram compradas, ela quebrava e não tinha dinheiro para pagar os funcionários, que ela tinha obrigação de pagar, né? Ainda com a redução do salário. Então, o que eles fizeram? Não, peraí, vamos fazer uma medida provisória, as empresas não são obrigadas a devolver, mas elas têm que garantir a viagem por determinado posterior. Então, muito provavelmente, deve acontecer tal medida. Então, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre está fechado. Imagina quantas pessoas compraram passagens e não vão conseguir viajar porque o aeroporto está fechado, né? Então, essas pessoas vão poder ficar no prejuízo? Não, mas tem que entender também o que aconteceu com as companhias aéreas, que também não podem ser prejudicadas. Foi um fato que não foi culpa de ninguém. Né? Foi uma culpa de todos, né? Com o aquecimento global. Mas é uma discussão muito longa, né, Marisa? Então é isso, a gente vai ter que entender agora quais são os reais prejuízos, os problemas locais, e os órgãos públicos vão ter que interferir ali de uma maneira a criar. Eu falo o seguinte, Marisa, numa situação como essa, como foi na pandemia, não existe um mundo ideal. Porque o mundo ideal sempre vai prejudicar um lado. Então é o que é possível de se fazer. Né, dentro dessa circunstância, o que é possível de fazer. Mas o importante é preservar as vidas, tentar preservar os empregos, porque imagina, aquele empresário que perdeu tudo, como que ele vai pagar os funcionários? A empresa vai fechar e o funcionário tem que comer, e manter o negócio dele aberto é interessante. Será que o governo não deveria, por exemplo, suspender os IPTUs, né, suspender os impostos de ISS, de serviço ali por alguns meses, para que dê esse fôlego para essas empresas? Linhas de crédito mais baratas pelo BNDES. Então, existe uma série de circunstâncias que as autoridades competentes aí têm que avaliar como recuperar o nosso lindo estado do Rio Grande do Sul.
Com certeza, uma situação bem difícil. Bom, Leandro Alvarenga, muitíssimo obrigada pela participação novamente. Muitos assuntos interessantes aqui hoje. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Obrigada. Muito obrigado, Marisa. Obrigado a todos de casa. E eu queria fazer um pedido para que as pessoas ajudem o Rio Grande do Sul. Né? Tem tantos órgãos ali, ONGs ajudando. Ajudem nossos irmãos. Hoje são eles, amanhã pode ser nós. Né? Então, ajudem quem pode. Aguardo vocês quinta-feira da semana que vem. Fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí, Leandro Alvarenga. Bom, pessoal, como vocês já sabem, o quadro Seu Direito Digital toda quinta-feira está por aqui, o Leandro Alvarenga, para nos ajudar a tirar as dúvidas dos direitos e deveres no mundo digital. É isso aí, então não esqueçam, enviem as suas dúvidas com a hashtag Seu Direito Digital. Quinta-feira que vem tem mais.